Então por que eu estou escrevendo esse livro? Por que eu estou escrevendo essas cartas? Porque então eu estou anunciando ainda, se ninguém foi achado digno, se ninguém foi achado justo, se não há ninguém que tenha capacidade e poder de pegar o livro, nem de olhar para o livro, e nem de abrir o livro. Então por quê? Aí alguém que vê João desesperado, chorando, dá um toquezinho no ombro dele e diz: homem, tu está olhando apenas para o anjo. Se tu olhasse para o centro, tu veria a salvação. E João não entende. Então o ancião diz assim: o centro é o trono de Deus. Dá uma olhada para o trono de Deus. Quando João dá uma olhada, o ancião diz: tu está vendo o quê? Aí João diz: eu estou vendo um cordeiro ferido, um cordeiro sangrando, um cordeiro até vivo, mas parecendo que foi morto. O anjo diz, aí o ancião diz: pois é, esse cordeiro chamaria mais conhecido como leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e ele é digno de abrir, ele é digno de pegar, e ele é digno de ler. Sabe por quê? Porque ele venceu. Você não entendeu ainda não. João dá uma olhada. João estava olhando o cordeiro ferido, mas aí o ancião disse: João, os teus olhos ainda estão carnal. Se tu abrir os olhos espiritual, tu vai ver que esse cordeiro não é cordeiro, esse cordeiro é leão. Esse aí é o leão da tribo de Judá. Oh glória! Escute bem, escute. 3 coisas aqui é primordial. Não foi achado ninguém digno. Aí o anjo diz: nem no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra. E depois o anjo diz: e ninguém foi achado digno de pegar, de olhar, e nem de ler o livro. Aí João entra em desespero. Eu estou repetindo a mensagem para ficar encravada. Quando João entra em desespero, dizendo assim: então o Senhor, aquele Deus todo-poderoso, aquele poderoso que apareceu lá no capítulo 1 de Apocalipse, onde está ele? Está entendendo? Sabe onde está a nossa força? Não está naquilo que nós estamos vendo, mas está no Deus a quem nós cremos de fato e de verdade. Quando Jesus leva João até o céu, ele não quer mostrar para João a sua grandeza, não por visão de olhos carnais, mas ele quer mostrar a sua grandeza para João, conforme a grandeza do seu amor e compaixão por todos nós. Agora ele se apresenta a João como um cordeiro ferido. Lá quando ele anima João na ilha de Patmos para começar a escrever, ele aparece como grande e poderoso, olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, e da sua boca saía uma palavra como espada afiada de 2 gumes, e a sua face brilhava como o céu brilha ao meio-dia. Está entendendo? Quando João dá uma olhada, ele olha a face desse Senhor todo-poderoso, ali era Jesus, ele cai, e a Bíblia diz que ele cai como morto. Aí João diz: João, não tema, sou eu, Jesus. Aí João diz: é tu, Jesus, sou eu. Aí Jesus começa a anunciar. Em determinado momento João entra em parafuso. Aí Jesus diz: eu tenho que mostrar para ele a minha glória. Aí Jesus leva ele lá no céu. Só que João vai até o céu e ele imagina: agora eu vou ver Jesus em sua glória lá no seu reino. Só que lá no reino Jesus está do lado do trono de Deus, bem no centro. O trono de Deus sentado e Jesus ali no centro. Só que Jesus está como um cordeiro que foi ferido na cruz do Calvário. Aí João dá uma olhada e diz assim: eita, Deus está ali, o livro está ali, os anciãos estão aqui, os anjos estão ali, os animais estão aqui, só falta agora alguém pegar o livro. Aí o anjo diz: mas não foi achado ninguém, nem aqui no céu, nem lá embaixo na terra, e nem debaixo da terra digno de abrir. Aí João entra em parafuso e diz: ué, mas cadê aquele Senhor todo-poderoso? Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Aí João não entendeu, continuava chorando. O ancião bate no ombro dele e diz: não chores, porque o digno está aqui. Aleluia. O todo-poderoso está aqui. Aí João diz: mas cadê ele? Onde está? O ancião diz: dá uma olhada no centro. Eu gosto de que a pastora Marinete sempre diz isso: o centro é Jesus. Onde está o centro? O centro está em Jesus. Aí João dá uma olhada e diz: é um cordeiro, está ferido, está sangrando, está morrendo. Aí o ancião diz: não, esse não morre mais não. Ele nunca morreu. Na verdade, você está vendo um cordeiro, mas aquilo é um leão que se fez cordeiro, mas na verdade ele é leão.
Ele ainda não bramiu, porque no dia que ele bramir, a terra se derreterá, os mares então serão embravecidos. Esse leão ainda está ali, tu está vendo como cordeiro, porque ele está ferido, mas abre os olhos. Aí João dá uma olhada, aí disse: eita glória, um Senhor Deus, esse aí foi o que venceu, esse aí foi o que venceu, e ele é quem tem poder, e ele é o que vai pegar o livro, ele é quem vai olhar o livro, ele é quem vai abrir o livro, é ele quem vai ler o livro, e é ele quem está dizendo: ele venceu, ele venceu e vai vir para vencer, para te entregar também vitória, para a glória do poder dele. Agora escute para mim, chegar assim, quando nós olhamos isso, ficamos pensando assim: ora, Jesus venceu quem? Ele venceu o adversário de nossas almas, ele venceu o inimigo do nosso espírito, o nosso acusador, Jonathan. Ele venceu o vil tentador, ele venceu aquele que veio para roubar, matar e destruir, aquele que perdeu a sua herança, que perdeu o seu lugar, que perdeu a sua patente, que perdeu a sua oportunidade, que perdeu o momento de permanecer eternamente na presença de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, capítulo 13, 14, a respeito de um inimigo comum, conhecido como Satanás. Ele estava na glória com Deus, ele foi feito o ser mais perfeito, a criação mais perfeita de Deus, e então ele cai. Também Ezequiel 28 vai falar sobre esse querubim perfeito, que andava no jardim perfeito de Deus. Ele era tão perfeito que as coisas ganhavam perfeição quando ele passava, e ele estava na presença de Deus. E ele perdeu, porque no coração dele subiu vaidade, no coração dele subiu orgulho, no coração dele subiu prepotência e arrogância. E ele dizia em Isaías e também lá em Ezequiel 28 que ele almejou em seu coração ser igual a Deus. E um dia ele disse, nenhuma das batalhas que ele saiu a batalhar, voltando, ele olhando para suas milícias, ele disse para si mesmo e para todos que estavam em sua volta: eu chegarei um dia, subirei no mais alto dos céus, e lá armarei o meu trono, e sentarei à direita de Deus, e serei igual a Deus. Não tem ninguém que possa ser igual a Deus. Ele envaideceu ser igual a Deus, ele queria rebelar-se contra Deus e se rebelou. Então em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que Deus dá ordem a Miguel para derrubar o adversário de todas as nações, aquele que se revoltou contra ele. Então esse é lançado na terra. E a pastora leu aqui hoje que ele seria bendito e que ele alcançaria dias e dias, porque ele era o abençoado do Senhor. Então o adversário desce e Deus vai construir todas as coisas. E lá no jardim, Gênesis capítulo 3, encontra-se o homem. O homem está lá, o ser perfeito que Deus criou, a sua imagem e a sua semelhança. Mas também no jardim está o inimigo, conhecido como serpente, diabo ou Satanás. A Bíblia diz que ele, havendo perdido o seu lugar lá na glória diante de Deus, havido sendo expulso de lá, derrubado de lá, havido perdido a oportunidade de permanecer na presença do Senhor, e sabido que nunca mais ele voltaria lá, condenado, perdeu a oportunidade. Deus cria o jardim perfeito e pega o homem e coloca dentro do jardim. O diabo faz com que o homem caia no pecado, e o pecado é inimigo de Deus, porque o pecado é a origem fiel, obra fiel de Satanás. O pecado é a desobediência, o pecado é o orgulho, a vaidade, a carnalidade que nos afasta da presença do Senhor. O pecado é a chave que abre as portas para todo mal em nós. O pecado, Henrique, é a chave que abre as portas, que traz toda a enfermidade, que traz toda a dor, aflição. O pecado trazido em nossa alma e nosso espírito, ele nos conduz por um caminho largo e espaçoso, prazeroso para a carne, mas que no final cairemos, porque é abismo. O pecado trazido por Satanás na criação perfeita de Deus. E agora o homem perfeito, criado para ser perfeito, trazido à existência perfeito, no lugar perfeito,
é enganado e introduzido nele, por engano de Satanás, o pecado. O pecado